Nossa pesquisa é sobre a utilização do método Fusitopsis para a seleção de portfólio de investimentos. Eu sou o João Xavier e produzi esse trabalho juntamente com meu colega Kelvin Welter e o nosso professor orientador Omir Alves. A Bolsa de Valores é o mercado em que os investidores negociam ações de empresas dos mais diversos setores. A seleção de ativos para compor um portfólio de investimentos se dá com o objetivo de maximizar o retorno do capital investido e minimizar o risco. A seleção do portfólio pode ser feita através de métodos que visam selecionar as empresas analisando seus indicadores de desempenho. Porém, o desempenho do mercado financeiro apresenta uma certa imprevisibilidade, pois pode ser influenciado por fatores políticos e econômicos. Por isso, a análise de empresas é um processo complexo que requer a análise de indicadores internos e externos às empresas. Bom, dada a relevância do problema, a utilização de métodos multicritérios é indispensável para nos ajudar na tomada de decisão. Os métodos multicritério, como o próprio nome diz, consideram um conjunto de critérios para comparar várias alternativas e buscar a melhor opção. Sendo assim, ele é apropriado para avaliação de patrimônio, pois auxilia o investidor na identificação dos investimentos mais promissores. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo especificar indicadores de desempenho e critérios para a seleção de portfólios de investimentos, utilizando o método multicritério Fusitopsis. A seleção do portfólio será realizada com base na análise dos seguintes indicadores. Identificamos um conjunto de 5 indicadores que são importantes para realizar a análise fundamentalista. Os 5 indicadores selecionados para a nossa pesquisa são o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, o LPA, que é o lucro por ação, o P sobre VPA, que é o preço sobre valor patrimonial da ação, o P sobre L, que é o preço sobre o lucro, e o QR, que é o indicador de liquidez. Após definir as empresas e os indicadores relevantes para o problema e avaliar a importância relativa de cada indicador, executamos o método multicritério combinado à teoria dos conjuntos FUSE. Após esse processo, ordenamos as empresas e selecionamos as melhores colocadas para formar nossa carteira de investimento do ano. O algoritmo ele foi executado 5 vezes, uma para cada ano, desde 2015 até 2019. Bom, o João apresentou um pouco mais do panorama geral do nosso trabalho e também a sua metodologia. Vamos agora falar dos resultados. Aqui temos nesse slide a rentabilidade acumulada da nossa carteira e também do Ibovespa, contando que a nossa carteira é composta por 10 empresas. Inicialmente vemos que ambas as rentabilidades tiveram um primeiro ano negativo, mas se recuperaram logo após, e a rentabilidade da nossa carteira com 10 empresas finalizou em mais de 150% em 2019. Com isso, temos que a proposta de utilizar o método multicritério Fuzzy-Top-Sys, utilizando indicadores fundamentalistas, conseguimos demonstrar que o método tem capacidade para se sair bem em comparação com o Ibovespa. Isso acontece pelo fato do algoritmo Fuzzy-Top-Sys que utilizamos facilitar muito a modelagem de incertezas, que são tipicamente presentes no mercado de ações, e devido a isso conseguimos obter resultados positivos e adaptados para tal mercado. Para o desenvolvimento futuro, existem alguns caminhos a se seguir. Poderíamos estudar a aplicabilidade do algoritmo em outros mercados, como, por exemplo, o mercado americano, que tem uma gama muito maior de ações e também uma liquidez maior e características diferentes do mercado brasileiro. Também poderíamos aplicar o método para outros tipos de ativos, como, por exemplo, fundos imobiliários e de investimentos. Esses tipos de ativos têm características muito diferentes de ações. Você estuda eles e aproxima eles de uma forma diferente que você aproxima as ações. Isso faz com que muitas alterações devem ser feitas e torna muito interessante a possibilidade de verificar o que acontece com esse método nesse tipo de ativo. Em adição a isso, também tem a possibilidade de verificarmos a eficiência do algoritmo com uma quantidade muito maior de dados.
e no intervalo de tempo com prazo muito maior. No nosso caso, utilizamos somente os dados da Bolsa Brasileira no intervalo de 2015 até 2019. Esse intervalo de tempo e essa quantidade de ações não é muito, comparado com a abrangência do mercado. No nosso projeto, por exemplo, houveram dados faltantes para algumas ações. Essas ações foram excluídas e o nosso projeto trabalhou com um número reduzido de ações em relação ao número total da Bolsa Brasileira. Além disso, trabalhos futuros têm a possibilidade de desenvolver análises mais refinadas. No nosso projeto, utilizamos somente 5 indicadores e todos esses indicadores eram quantitativos. O trabalho futuro pode expandir essa análise, trabalhando com um número maior de indicadores e misturando também com parâmetros qualitativos para tentar alcançar resultados melhores e rentabilidades maiores. Em conclusão, foi possível demonstrar que o algoritmo tem um desempenho positivo. Esse desempenho é fruto da utilização de matemática nebulosa para melhor modelagem das incertezas do mercado. Ademais, o algoritmo mostra-se aberto à utilização tanto de parâmetros quantitativos quanto qualitativos, de acordo com a modelagem proposta pelo usuário. Entretanto, não é possível determinar a total eficácia do algoritmo em situações futuras. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Bom, agradecemos muito pela sua atenção e reforçamos que qualquer dúvida você pode enviar um e-mail para um desses três, joão.marceloxavier, Kelvin Welter, ou para o nosso professor orientador Omir Alves.